Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão. Convido o companheiro Almir Fernando para compor a primeira secretaria. Peço ao segundo secretário para ler a ata. Leitura da ata. Ata da 7ª reunião extraordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 26 de maio de 2014, presidência do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes. Aos 26 dias do mês de maio do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. Ocuparam a primeira e segunda secretarias os vereadores Jadeval de Lima e Almir Fernando, e a presença dos demais vereadores membros deste poder. Estou no plenário. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que foi feita, submetida à apreciação do plenário. Foi a mesma aprovada sem restrições. Fizeram uso da palavra pela ordem os vereadores Gilberto Alves, solicitando dispensa de prazo ao projeto de lei número 14, de autoria do Poder Executivo, e Carlos Gueiros. O senhor presidente consultou as lideranças partidárias e anunciou que foi dispensado o prazo de emenda ao referido projeto. Em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, oportunidade que foram registradas as presenças dos vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias. Segundo a discussão dos pareceres números 220/2014 e 221/2014, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 405/2013, de autoria da vereadora Michele Collins. Segundo a discussão dos pareceres número 307/2014, 308/2014, 318/2014 e 319/2014, respectivamente, das comissões de Legislação e Justiça, Obras e Planejamento Urbano, Educação, Cultura, Turismo e Esportes, Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 11/2014, de autoria do Executivo Municipal, bem como a emenda aditiva número 1/2014, de autoria do vereador Raul Jugman. 3/5 votaram sim os vereadores. Total 28 votos, foi aprovado. Discussão única do parecer número 335/2014, da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 405/2013, de autoria da vereadora Michele Collins, foi aprovado. Discussão única do parecer número 334/2014, da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 11/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, foi aprovado. Fez uso da palavra pela ordem a vereadora Michele Collins, devolvendo o projeto de lei que trata do passe livre. No horário destinado ao grande expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, vereador Luiz Eustáquio, adiou a audiência pública que trataria do shopping popular da cidade do Recife para o dia 9 de junho. Foi aparteado pelos vereadores Aline Mariano, Gilberto Alves, Henrique Leite e Michele Collins. A seguinte oradora a fazer uso da tribuna, vereadora Michele Collins, externando sua posição contra o aborto realizado pelo SUS. Em seguida, fez uso da palavra pela ordem a vereadora Priscila Krause, solicitando da mesa verificação de quórum. Estavam presentes os vereadores
Total 10 presentes. Não havendo número regimental, o senhor presidente encerrou a presente reunião, convocando a casa para se reunir amanhã, terça-feira, 27 de maio de 2014, no local de costume e no horário regimental, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Senhor presidente, a ata está lida. Passaremos agora para a leitura do expediente. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura. Ofício 224/2014. Ofício 103/2014. Projeto de lei de número 103/2014, da vereadora Isabela de Rodão. Projeto de decreto legislativo número 15/2014, do vereador Hércules Luna. Lido o expediente, senhor presidente. Passaremos para o pequeno expediente. Vereador Amaro Cipriano. Vereadora Priscila Krause. Vereadora Aimee Carvalho. Vereadora Aline Mariano. Vereadora Michele Colle. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu uso a tribuna dessa casa na tarde de hoje para repercutir um assunto que envolve diretamente as mulheres pernambucanas, que é a precariedade do atendimento às mulheres grávidas. A matéria publicada hoje na Folha de Pernambuco relata que o número de mulheres mortas por consequências de complicações durante a gravidez ainda representa um grande desafio em Pernambuco. A reportagem mostra que, apesar da redução de 43% na proporção de óbitos no país, apontada pela Organização Mundial de Saúde, as carências na estrutura física e de profissional nas unidades hospitalares do Estado ainda são fatores que contribuem significativamente para o problema. O último levantamento amplo feito no território pernambucano, ainda em 2010, indicou 102 vítimas fatais e o acompanhamento feito nos anos seguintes mostrou que a situação se manteve estagnada. E nós não podemos permitir que as mulheres grávidas, que necessitam de acompanhamento especial, não recebam um atendimento digno. Inclusive, sei que o Sindicato dos Médicos de Pernambuco, SIMEP, ingressou com uma ação no Ministério Público do Trabalho para denunciar a situação em que se encontram as maternidades do Estado. A denúncia também foi feita ao Ministério Público Federal e Ministério Público de Pernambuco. A categoria médica denunciou a crise nas maternidades da rede pública de saúde, com superlotação, falta de leitos, crescimento expressivo da demanda, déficit de profissionais e condições de trabalho precárias. No documento foram anexadas fotografias da situação crítica em que se encontram as maternidades, além de solicitação de medidas emergenciais. O Comitê de Estudos da Mortalidade Materna também reuniu-se ontem para elaborar um documento e cobrar da Secretaria Estadual de Saúde soluções imediatas a este cenário. De acordo com o comitê, uma vistoria realizada nas últimas semanas em 7 maternidades públicas e conveniadas da região metropolitana do Recife e da Zona da Mata encontrou ambientes sem higienização, superlotação de leitos, negativa participação dos pais,
que é extremamente importante no momento da mulher dar à luz, além de vários aparelhos sucateados. Entre os locais vistoriados estão algumas maternidades, entre elas a maternidade da Cisam, que eu gostaria de destacar, que fica ali na Encruzilhada, uma maternidade que eu conheço muito bem, pois eu tive a oportunidade também de dar à luz a minha filha de 14 anos ali naquela maternidade. Nós sabemos que a maternidade do Cisam é uma maternidade que é referência no estado de Pernambuco. Inclusive, no momento que eu fui encaminhada para lá, foi porque era um parto de alto risco, aonde tem UTI neonatal e UTI para gestantes. Então, é um momento muito delicado da vida das mulheres e muito importante. Eu gostaria de fazer esse apelo ao governo do estado, aos órgãos competentes, para que possa tomar providências. E é necessário mais investimentos num setor tão essencial para toda a sociedade. A saúde é um direito garantido pela Constituição Federal ao cidadão e às mulheres grávidas. Em especial, não podem continuar recebendo esse tipo de tratamento que muitas vezes, por conta da precariedade e a falta de estrutura e de condições, causa danos à saúde das mulheres grávidas e também dos bebês. Então, fica aqui o nosso apelo para que se haja um cuidado especial com as mulheres grávidas de Recife e de Pernambuco, em modo geral. Muito obrigada, é o que eu tinha a dizer. Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, eu trago a tribuna desta casa, nesta tarde, venho comentar com os vereadores que hoje eu fui visitar 2 casas de acolhimento, de acolhida de menores, de menores de idade da nossa cidade. Estou fazendo uma audiência pública no próximo dia 11 para tratar desse assunto. E, nesse momento, eu precisava visitar algumas casas até para trazer um diagnóstico de como é que está as casas de acolhida da nossa cidade. Tive a oportunidade de visitar 2 hoje. Uma foi a casa do Cordeiro, uma casa que já saiu algumas reportagens sobre ela nos últimos 30 dias. É uma casa que foi equipada há aproximadamente 90 dias, que foi colocada como uma casa nova, e é uma casa que está totalmente destruída. Uma casa de acolhimento, onde, sinceramente falando, infelizmente, da forma que ela se transformou, num depósito de pessoas. Ela se transformou nisso. Ela está numa situação difícil. A casa, senhor presidente, ela parece que está mudando a gestão, né? A gestora está saindo, está entrando uma nova gestora, salvo engano, a partir do dia 1º. Mas hoje, quando eu cheguei lá, eu fiquei estarrecido. Fui lá com a minha equipe visitar aquela casa. E quando chegamos lá, não tinha muitas crianças, porque a maioria estava na escola. Tinha ido para a escola, passa um ônibus de manhã e leva elas para a escola. Mas as poucas que estavam lá, cerca de 5 crianças. Não crianças ao todo. Tinha um rapaz de 16 anos, que é adolescente, tinha um outro de 12 anos, e tinha mais, salvo engano, na faixa de 8, 10 anos, era o que tinha lá, vereador Almir. Mas, vereador Almir, olha, era uma situação muito grave aquilo que eu vi ali. Primeiro porque não existe nenhuma ordem, presidente. Não existe. As crianças, o maior fica atacando e batendo de pé, vereador Raul Jugman.
lá no abrigo que eu fui, do abrigo do Cordeiro, o jovem de 12 anos, estava pegando um de 8 anos lá, e dando tapa, batendo de pé, e ninguém pode fazer nada, porque quando o pessoal vai apartar, aí ele se vira e vai dar nas pessoas, no monitor. Vai dar no monitor, ou no vigilante da casa, ou na moça da FG. Quer dizer, vão bater e cospe no rosto. Uma coisa louca. Eu não sei o que vai se fazer, porque é uma coisa louca. Eu estou dizendo a você, eu fiquei abismado com aquela situação. Mas a gente não pode fazer nada. Quer dizer, as crianças indo e os adultos correndo. Mas foi sério. Os adultos correndo porque não pode tocar na criança, mas a criança pode dar no adulto, pode cuspir o adulto, pode pegar pedra e jogar no adulto. Olha, eu fiquei com muita dó da situação daquela casa, tudo quebrado, tudo cama quebrado, eu tirei fotos, uma coisa louca. Mas não só isso, toda regra está quebrada ali. É uma coisa de louco. Então fui nessa casa e tive numa outra, onde nessa tinha regras mais estabelecidas. O princípio ainda é o mesmo, mas nessa outra realmente foi feminina e estava muito mais organizada. Então é uma situação muito louca. Eu não sei o que vai se fazer para se encontrar uma saída, porque o que está acontecendo aquilo ali virou um depósito de crianças. Aquilo ali virou um depósito e que as crianças não têm a menor regra. A regra é poder fazer tudo, ir pelo muro, e se não abre a porta, ele começa a jogar pedra, pedaço de pau, quebra a cama, pega o pau e vai, mordeu, a psicóloga foi mordida durante o horário que eu estava lá. Quer dizer, é uma loucura o que está acontecendo ali, presidente. Então, no dia 11 vai ter uma audiência pública para tratar desse tema aqui na casa, e eu queria convidar os vereadores para estar presente. Quero chamar a atenção dos vereadores desta casa, porque esse é um fato muito sério que está acontecendo na nossa cidade. E nós precisamos discutir a questão do abrigamento das crianças, como é que vai poder ser feita e com a qualidade que precisa ser feita. Vereador Maguari. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, povo aqui presente, ocupo a tribuna nesta tarde para mais uma vez retornar ao assunto do jogo do bicho na cidade do Recife. Eu fui solicitado por uns 20 cambistas na cidade do Recife para ver a possibilidade de reunir com os banqueiros de jogo do bicho, os banqueiros das bancas, a Banca Aliança, da Banca Serrana, da Banca Mirim da Sorte, aqui Loterias, Monte Carlos, Pingo de Ouro, Fio de Ouro, Sonho Real, A Sorte e Caminho da Sorte. Para ver o seguinte, os trabalhadores do jogo do bicho, eles estão sem assistência médica, sem apoio trabalhista, não tem nenhuma sustentabilidade da questão de segurança, de aposentadoria, de conseguir uma indenização, auxílio funeral não tem nenhuma assistência que venha lhe dar tranquilidade no seu trabalho. A gente sabe que o jogo do bicho é importante para a cidade, para o Estado, porque gera empregos. Mas a nossa questão é a questão também das loterias. Nós agora temos 8 loterias na cidade. Ninguém sabe onde é que esse jogo onde é que corre a extração, ninguém sabe. Nós sabemos que uma banca pela Paraíba, outra banca pela Loteria Federal, e tem umas 5 corridas que é extração aqui no Recife. Então, a gente vai
em breve, convidar todos os banqueiros que bancam jogo aqui na cidade do Recife e ver a possibilidade de organizar a cotação, porque também existe um desnível, um desencontro de valores na cotação. A Banca Aliança, ela paga centena 900, a Banca Serrana paga 70, a Mirim da Sorte paga 85, a Banca Monte Carlos paga 80, Pingo de Ouro paga 70. Então, existe um desencontro de entendimentos entre os banqueiros da cidade do Recife e vem causando, assim, uma expectativa muito grande para que os cambistas procurem um rumo para implantar uma assistência médica para os cambistas na cidade e também ver a possibilidade de uma organização para que o jogo em Pernambuco seja bancado por uma só loteria, a Loteria da Paraíba, que ela já é fixa, ela é leal lá na Paraíba. Então, aqui em Pernambuco não tem isso. Aqui tem corridas que ninguém sabe onde existe essa corrida. A gente procura saber, os cambistas não sabem. E a gente em breve vai convidar os banqueiros de Jogo do Bicho para viabilizar uma sustentabilidade para os cambistas em toda a cidade do Recife. Eles são trabalhadores, merecem um apoio, merecem uma assistência, e eu tenho certeza que a gente vai juntar o útil ao agradável, manter o jogo, manter os trabalhadores, mas que eles tenham assistência e existe uma responsabilidade dos banqueiros com os cambistas em toda a cidade do Recife. Nós primeiro vamos mandar o convite para que todos compareçam para uma grande reunião e a gente definir os rumos em melhoria dos trabalhadores do Jogo do Bicho. Muito obrigado. Vereadora Isabela de Roldão, a última oradora escrita no pequeno expediente. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa tarde. Venho nesta tarde compartilhar com Vossas Excelências uma audiência pública que nós tivemos, acho que aproximadamente 3 semanas, e demos entrada já num projeto de lei a respeito dela. A audiência pública foi em comemoração ao Dia do Trabalho, onde nós provocamos essa audiência pública para tratar sobre a questão dos egressos e egressas do sistema penitenciário, para tratar sobre a questão do acesso de trabalho para as pessoas que estão cumprindo pena, mas estão em regime semiaberto, como é que a sociedade pode abarcar, como é que a sociedade pode balancear essa punição, esse cumprimento de pena, aqueles que já foram sentenciados e cumpriram pena e hoje estão em liberdade, e enfrentam a dificuldade e o preconceito da chance da volta ao trabalho, da chance à volta à vida normal. E a gente teve, assim, nessa audiência pública, senhor presidente, depoimentos muito emocionantes, porque a gente teve eu diria, a alegria de estar como convidados, além das autoridades todas presentes que compuseram a mesa, mas a gente teve a alegria de ouvir depoimentos de pessoas que já passaram pelo sistema, que cumpriram sua pena, mas também ouvimos as pessoas que ainda cumprem pena, mas em regime semiaberto, e que estão hoje inseridas no mercado de trabalho. E a gente então se depara com uma realidade que é muito forte, muito angustiante, mas ao mesmo tempo muito desafiadora, onde a gente se depara com a questão desse preconceito que a sociedade se arma, obviamente por defesa, obviamente muitas vezes por desconhecimento. Quando a gente entende que o sistema adotado pelo Brasil, e esse sistema punitivo adotado pelo Brasil é um sistema de ressocialização, a gente compreende a importância que tem de uma sociedade consciente em prol desse processo de ressocialização. Então, nós apresentamos já um projeto de lei, semana passada demos entrevista já numa rádio aqui de Recife,
falando sobre essa questão do projeto, que certamente, ou melhor, já está tramitando na casa, está chegando nas comissões, e que a gente pede que haja uma certa agilidade, porque a demanda é grande. Existe uma expectativa, uma esperança de que haja frutos dessa audiência pública, né? Nós tivemos a participação, inclusive, do Coronel Ribeiro, que é o diretor da SERES, né? Da Secretaria de Ressocialização do Estado. O Ministério Público esteve presente. Nós tivemos a participação também de empresas que abrem vagas para os ressocializandos. E o projeto de lei da gente é muito simples, é que pelo menos a gente inicie com as empresas contratadas pelo poder público, que elas disponibilizem um percentual de 5% para que as pessoas no regime semiaberto ou os egressos, os que já cumpriram pena, possam sim participar. E eu gostaria aqui, de público, presidente, fazer um apelo a Vossa Excelência para que a Casa José Mariano dê mais um exemplo, que a Casa José Mariano reserve também um percentual de vagas para os egressos do sistema penitenciário, para que a Casa José Mariano reserve um percentual de vaga para aqueles que cumprem pena em regime semiaberto e que precisam dessa oportunidade, dessa chance, para se sentir reinseridos na sociedade. Então, eu acredito que essa audiência pública foi importante, sensibilizou. No final, os depoimentos, eu volto a dizer a vocês, foram muito fortes, porque tratam da realidade, da esperança e da expectativa de, sim, ser reinseridos na sociedade. Então, eu gostaria de público, presidente, que Vossa Excelência, junto com toda a mesa, com a executiva, que pudesse pensar como é que a gente pode disponibilizar vagas na Casa José Mariano para as pessoas que egressas do sistema e também para os que ainda estão cumprindo pena, para os que ainda estão no regime semiaberto, mas que precisam dessa oportunidade, e que nós possamos mais uma vez dar um exemplo para a cidade do Recife. Obrigada. Senhores vereadores, aproveito o momento da vereadora Isabela de Roldão ter saído da tribuna para que comunique que ela fez um ofício à comissão executiva para a apresentação de um vídeo no grande expediente e, como ficou determinado que qualquer apresentação na casa, no horário previsto do grande expediente, teria que passar previamente pela comissão executiva para que a comissão executiva pudesse autorizar. E a comissão executiva autorizou a vereadora fazer a explanação do vídeo que ela deseja. Isso, eu faço essa comunicação para que a casa tome ciência da determinação da comissão executiva, que da vez passada houve uma certa desacomodação da apresentação, tendo em vista de não ter sido feito a solicitação à comissão executiva. Mas passaremos agora para o prolongamento. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 3084, 3085 de 2014, ambos de autoria da vereadora Michele Colles. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Agora é chamada regimental. Solicito aos senhores vereadores para aferir a presença agora na chamada regimental. Senhor presidente, no momento encontram-se 24 vereadores e vereadores presentes no plenário. Tendo um número suficiente para deliberar a ordem do dia. Tendo um número regimental, a pauta está liberada. Solicito ao primeiro secretário a leitura e votação. Discussão única dos requerimentos 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041,
3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 2014, todos de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 2014, todos de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3074, 3075, 2014, os dois de autoria da vereadora Marília Reis. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3076, 3077, 3078, 3079, 2014, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3082, 3083, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096 de 2014, todos de autoria da vereadora Michele Colles. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3081, 3097, 3098, 3099, 3100 de 2014, todos de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3101 de 2014, de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3102 de 2014, de autoria do vereador Vicente André Gomes. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3103, 3104, 3106 de 2014, todos de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3107 de 2014, de autoria do vereador Jairo Brito. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 de 2014, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3115, 3116 de 2014, os dois de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia. Encerrada a ordem do dia. Esta é a pauta, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia. Existe matéria a esta pauta. Requerimento 3190 de 2014, de autoria do vereador Herto Luna. Requer a mesa diretora, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja concedida no dia 29 de maio de 2014 a realização de reunião política partidária do Partido Republicano Progressista PRP Recife, no plenarinho durante o período das 18h30 às 21 horas. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Não tendo matéria mais extra pauta, passaremos para o grande expediente. A primeira vereadora escrita é a vereadora Priscila Krause.
Vai, Nildo. Obrigado. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Eu trato hoje, nessa tarde, um assunto que eu reputo importante e que não é um assunto, vereador André Regis, estranho àquilo que nós tratamos no dia a dia. E eu lamento muito, vereador Raul Jugman, líder da oposição nesta casa, que não estejam presentes nem o líder nem o vice-líder do governo. Porque o que eu vou falar aqui carece de um posicionamento rápido da prefeitura. Para os senhores terem ideia, o Recife, e todo mundo sabe, é uma cidade com dificuldades de orçamento. É uma cidade onde nós temos que escolher de maneira muito cautelosa as prioridades de investimentos. Porque se nós investirmos errados no setor A, vai faltar dinheiro para o setor B. Às vezes, nós investimos, a prefeitura pode investir errado na área de saúde e faltar dinheiro na própria área de saúde. E é assim, vereador André Regis, esse é o seu dia a dia na educação. Um investimento numa área como a educação, que não é uma área que tem pouco dinheiro, é uma área que tem dinheiro suficiente, e nós já discutimos aqui o problema, presidente, é um problema de gestão, mas um investimento equivocado pode trazer, ou um gasto equivocado, eu não vou dar o nome de investimento, um gasto equivocado pode trazer um prejuízo grande na frente. E o gasto equivocado que eu venho tratar na tarde de hoje, vereadora Aline Mariano, trata-se da compra de 80 máquinas de lavar e 80 secadoras de roupa. Aí os senhores podiam dizer, mas que bobagem, né? 80 máquinas de lavar e 80 secadoras de roupa. O que é que isso pode representar dentro do orçamento milionário de uma secretaria como a Secretaria de Educação? Isso representa, vereador Josemir, 6 milhões e 86 mil reais. 6 milhões e 86 mil reais. Por que se chega a esse valor, vereador Vicente André Gomes? Porque a Secretaria de Educação está adquirindo 80 máquinas de lavar e 80 secadoras de roupa industriais. Para atender a demanda das creches e dos ICMEIs da cidade do Recife. Qual é a necessidade, vereadora Michele Collins? Enquanto nós temos, e o vereador Luiz Eustáquio falou aqui, dos abrigos e dos CAPs, que tantas vezes nós falamos, que carece de estrutura, as próprias escolas, vereador André Regis, que tem um mapeamento detalhado de todas as escolas do Recife, que é possível fazer um tour virtual por essas escolas entrando na plataforma que Vossa Excelência mantém na internet, e se oferecer a essas creches e a esses ICMEIs estrutura de lavanderia industrial. Para a senhora ter uma ideia, vereadora Aline Mariano e vereador Jurandir Liberal, essas lavadoras e secadoras são programadas, são fabricadas para funcionar 24 horas por dia, com a capacidade de lavar diariamente mais de 3 mil pares de fardamento, cada uma. As creches e os ICMEIs da cidade do Recife, eles são sim equipados com lavadoras de roupa e com secadoras algumas. Embora se precise de secadora pontualmente, num dia chuvoso, eu até admito que se necessite isso. Mas semana passada eu estive na creche, na Estrada dos Macacos, na Guabiraba, Celeste Vidal, e lá estavam as fardinhas das crianças colocadas no varal. E o que atende é uma máquina de lavar doméstica. As últimas, inclusive, foram compradas, vereador Vicente André Gomes, na gestão João da Costa, no ano de 2011. Ao custo, a máquina de lavar de R$ 1.854 e a secadora de roupa no valor de R$ 1.611.
E aí os senhores podiam dizer, mas vereadora, se quer oferecer uma coisa de melhor qualidade, de mais durabilidade para as creches, tudo bem, tudo bem. Eu concordo que uma lavadora de roupa industrial dure muito mais do que aquela doméstica que nós usamos na minha casa. Acontece que o custo-benefício não compensa. Sabe por quê, vereador presidente Vicente André Gomes, para lhe conceder o à parte? Considerando que tenha sido comprado na gestão João da Costa a mesma quantidade, eu vou lhe dizer qual foi a quantidade que foram compradas. Foram compradas 51 lavadoras de roupa e 50 secadoras, com a capacidade de 12 quilos. Essas que nós estamos falando da compra de hoje é uma capacidade de 18 quilos. Mas vamos supor que tivessem sido compradas 80 lavadoras e 80 secadoras a este preço. Isso daria um total de R$277.200. Para se chegar em 6 milhões, sem correção, claro, em valores absolutos e estáticos, sabe quantos anos levariam, vereador? 21. 21 anos. Eu não consigo fazer esse cálculo de custo-benefício. Muitas vezes nós compramos algo um pouco mais caro, que dure mais, para compensar aquela coisa às vezes comprar o mais barato é uma falsa economia. Não é o caso aqui não. Não é o caso aqui não. Mas eu escuto a parte de Vossa Excelência. Vereadora Priscila Krause, na verdade, eu admiro Vossa Excelência todas as vezes que Vossa Excelência vai ocupar a tribuna. Muitas vezes discordando, mas eu admiro Vossa Excelência porque Vossa Excelência se preocupa, evidentemente, com aquilo que a gente chama a trabécula do processo econômico, a fissura do processo econômico. E Vossa Excelência aí está tentando trazer o zelo pelo serviço público, do custo. Eu só queria acrescentar, Vossa Excelência, que, evidentemente, eu tive a satisfação de, nesse processo, en passant, estar na discussão desse processo da compra de máquinas de lavar. Evidentemente que eu não sabia o valor total, mas soube dessa compra e as razões que me convenceram é que não é a relação custo e benefício, é a relação do volume de roupas lavadas e que, se fosse verdade que a máquina doméstica serviria para fazer o processo de uma máquina industrial, as lavandarias todas usariam máquinas domésticas. E as lavandarias públicas usam máquinas industrial exatamente para poder dar condição à produção, dar condição à máquina. A máquina doméstica, ela não tem a capacidade para poder, evidentemente, lavar num volume permanente uma quantidade de quilos, como é a que Vossa Excelência disse, de 18 quilos. Então, Vossa Excelência está de parabéns pela preocupação de Vossa Excelência. Mas eu me proponho, na condição de presidente da Casa e até na condição de base do governo, representante da base do governo, me propor a ir conversar com o secretário e com o técnico que me deu essa explicação, que me convenceu, porque o argumento maior foi esse. Se as máquinas domésticas servem para lavar a quantidade de roupa que nós desejávamos, não precisava que as lavandarias industriais usassem máquinas tão caras, usaria máquina doméstica. E todas elas usam máquinas industriais. Agradeço a Vossa Excelência a parte. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, até porque eu concordo absolutamente com tudo que Vossa Excelência disse. Com absolutamente tudo. Eu discordo de 2 pontos. O primeiro não diz respeito às máquinas de lavar, diz respeito de que
É claro que a intermediação de Vossa Excelência sempre ela é bem-vinda, mas que seja feita como componente da base do governo e não como presidente da casa. Porque o que está colocado aqui não é uma questão institucional, é uma questão de governo e oposição. E a outra questão é quanto à necessidade de se ter uma estrutura de lavanderia industrial nas creches do Recife. Vejam só, senhores. A creche que eu visitei, na Guabiraba, na quinta-feira da semana passada, ela tem, vereador André Regis, 178 crianças, das quais, se minha memória não me trair, cerca de 60 ficam em tempo integral. O apartamento que é lavado são dessas 80. Não é daquela criança que passa meio período. São das 80. Então você teria por dia 80 camisetas de criança e você teria 80 shorts de criança. 80 shorts de criança. É menos do que qualquer residência que more 4 adultos lava numa máquina dessa. Lava numa máquina dessa. O que eu questiono aqui é exatamente a necessidade de se utilizar uma máquina deste porte que demande um valor absurdo desse, enquanto os senhores sabem, porque os senhores acompanham as atividades do governo, estão sendo construídas 7 novas sedes de escolas. Não são novas escolas, são 7 novas sedes de escolas que já existem, que por sinal estão atrasadas. Foram prometidas para o meio do ano passado. Não foram entregues ainda. Até agora, sabe quanto foi gasto na construção dessas 7 novas sedes, vereador André Regis? 3.087.000 reais. É um desencontro. É uma inversão do que realmente é prioritário. Mas eu escuto a parte de Vossa Excelência. Vereadora Priscila Krause, eu gostaria de parabenizá-la pelo pronunciamento. Como o presidente falou, pelo zelo com a coisa pública, pelo zelo com o dinheiro do contribuinte. Eu sugiro que esta casa aprove um requerimento, um pedido de informações. Vossa Excelência, que traz esse assunto à tribuna, que traga o pedido de informações ao secretário de Educação, porque é preciso que haja um esclarecimento. Isso é mais um item que revela, vereadora Priscila Krause e vereadora Michele Collins, que a gestão na educação é um desastre. Como podemos conceber 6 milhões de reais para a compra de máquinas de lavar roupa? Não faz o menor sentido. O ano passado, a Prefeitura festejou o aumento dos investimentos na pasta, dizendo que investiu mais de 40 milhões de reais e que isso representava 10 anos da gestão do PT, acumulado em 10 anos. E aí a senhora traz aqui um único item, 6 milhões em máquinas de lavar. Eu concordo que não dá para fazer com máquina que é de casa, doméstica, mas o sistema todo ele não funciona. O sistema todo ele é feito para não funcionar. E o mais grave de tudo é que ele não ensina. As crianças não aprendem. O dinheiro o dinheiro não chega ao aluno. Os recursos, cada criança custando mais de 600 reais por mês aos cofres públicos, indo para uma escola que não ensina, e a gente vendo onde é que estão os desperdícios. Eu acredito que a Vossa Excelência merece o aplauso de todos nós, e que a minha sugestão é de fazermos um pedido de informações para que haja uma justificativa, para que haja uma mudança de rumo. Afinal de contas, aí claramente desvios dos princípios constitucionais que regem a administração pública. Afinal de contas, o último deles é da eficiência.
Aqui nós não queremos supor outros assuntos, então acredito que a gente deveria levar esse assunto ao secretário para que ele possa prestar os devidos esclarecimentos. Eu agradeço e incorporo a parte de Vossa Excelência. Gostaria, presidente, de saber quem é o próximo orador inscrito. A vereadora me concede 5 minutos. Obrigada, vereadora. E eu, antes de escutar a parte do vereador Raul Jugman, eu queria dizer, vereador André Regis, que eu aceito a sugestão de Vossa Excelência. Acho que nós devemos fazer um pedido de informação. Agora vou adiantar já a providência que eu estou tomando em relação a isso, que é exatamente de mandar um ofício para o secretário de Educação, inclusive o secretário de Educação que assumiu a titularidade da pasta agora, embora fosse secretário executivo e está por dentro das coisas que acontecem, mas eu quero acreditar que isso estava além da sua possibilidade de decisão e que agora não está, agora está dentro da sua possibilidade de decisão e pedir o cancelamento dessa compra. Isso tem que ser feito rápido, vereador, porque esse empenho é um empenho de 20 de dezembro do ano passado e ele está liquidado. Ele não foi pago, mas ele está liquidado. E levando em consideração também que o secretário atual é um auditor do Tribunal de Contas e que busca exatamente usar com eficiência o dinheiro público, eu acho que está mais do que claro que isso aqui vai contra o princípio da eficiência. Isso não é eficiência, isso é desperdício do dinheiro público aplicado de maneira equivocada pela Secretaria de Educação. Mas eu escuto a parte do vereador Raul Jugman. Vereadora, em primeiro lugar, elogiar o seu pronunciamento e, sobretudo, o trabalho que Vossa Excelência desenvolve nessa casa de fiscalização, que é minudente, que é permanente e que é eficaz. E o que nós observamos aqui, a palavra-chave, já foi dita pelo vereador que me antecedeu, o vereador André Regis, que é o desperdício. É o desperdício. Realmente é de lamentar que nós não tenhamos aqui a figura do líder do governo, do vice-líder, para, pelo menos, nos trazer a promessa de uma explicação a respeito dos graves fatos que Vossa Excelência traz aqui hoje a conhecimento. Eu lhe confesso que mentalmente tentei, por vários momentos, encontrar, digamos assim, alguma possível resposta, a gente sempre procura, não é? Para os fatos graves que Vossa Excelência traz aqui. Eu não encontro, eu não consigo encontrar, porque a utilização de lavadoras e secadoras industriais com essa capacidade, ela precisaria de uma explicação que não está à mão, que não está disponível e que, portanto, tem que ser buscada em outro lugar. Acho e concordo com o pedido de informação, acho que é obrigatório fazê-lo, e na medida em que não se tem esse pedido de informação ou ele não responda a contento, eu acho que a alternativa restante é bater as portas do Ministério Público e pedir uma investigação a respeito dessa questão. Porque os valores talvez não sejam os maiores ou os mais elevados, inclusive considerando um orçamento como é da educação. Mas os valores, eles são, de fato, absolutos. E o valor da probidade, o valor do respeito ao bom uso, à eficácia e eficiência dos recursos que, em última instância, são arrecadados da sociedade, é dever do Executivo. E é dever dessa Casa, e Vossa Excelência exerce esse dever exemplarmente, fiscalizar. Portanto, nós vamos acompanhar esse caso como liderança e como bancada de oposição e vamos cobrar os resultados que a senhora faz aqui nesse instante, que são nossos. Parabéns mais uma vez e vamos, repito, acompanhar esse caso e cobrar respostas. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e são exatamente questões como essa que revelam o motivo pelo qual a educação no Recife vai de mal a pior. São coisas desse tipo, falta de gestão, aplicação equivocada, errada. A prefeitura gasta muito e gasta mal, gasta errado o seu dinheiro. Ao contrário do discurso da televisão e da retórica de palanque de que é uma gestão moderna. Não é uma gestão moderna. Para vocês terem uma ideia,
vereador André Regis, das 7 escolas que eu falei, que estão sendo as novas sedes sendo construídas, tirando uma, colocando uma pela outra no valor de 2 milhões de reais, esse é o valor médio. Você tem escolas que está orçada em 1 milhão e 300 e escola que está orçada em 2 milhões e 100. Vamos colocar aproximadamente 14 milhões. Se vai gastar quase metade do que está se gastando em 7 novas sedes, em máquina de lavar, em secadora de lavar. Isso não fecha. Essa conta não atende nenhuma lógica. Além do que, se disser, a secadora e a lavadora dura mais tempo. No valor que foi comprado na última licitação, se repetisse isso, se levaria 21 anos. 21 anos para chegar nesses 100 milhões de reais. Isso não é um uso, para encerrar, presidente, isso não é um uso racional, isso não é um uso eficiente, isso não é o uso correto do dinheiro público. É isso que nós queremos aqui e viemos cobrar, o uso correto e o uso eficiente do dinheiro público. Portanto, solicitaremos o cancelamento dessa compra. Gostaria de convidar a vereadora Aline Mariano para ocupar a tribuna. Eu gostaria de pedir verificação de quórum, presidente. Não tendo o número regimental, declaramos encerrada a sessão, convocando a próxima sessão para a hora regimental.